Buenas, pessoal. Ajustando as tecnologias aqui, mas tudo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, primeiro, boa noite novamente, né? É um privilégio poder estar reunido aqui com vocês, partilhando da palavra de Deus nessa noite. E nas últimas semanas, enquanto eu estava lendo alguns artigos, ouvindo alguns podcasts, sabe quando tu começa a fazer tua rotina e um assunto começa a surgir de forma recorrente e aquilo te salta aos olhos, assim, tu começa a ficar pensando, olha, todas as coisas que eu estou olhando estão tratando do mesmo tema. Que engraçado, né? E ao longo dessas últimas semanas, uma palavra surgiu repetidas vezes, seja em podcasts ou leituras e conversas que eu tive, e se referia ao como a sociedade, o mundo que a gente vive hoje no geral, tem experimentado tempos de caos. Né? Era essa a palavra, caos. E eu achei curioso, porque é uma palavra que não é tão comum, mas, ao mesmo tempo, ela retrata muito bem o que tem sido o mundo aí fora, no tempo presente. Né? Seja a respeito da paz e da ordem que a gente incessantemente sente abaladas na estrutura do globo, seja em relação às questões econômicas, ambientais, contraste de declarações, atitudes tomadas, decisões, e tudo que isso tem gerado no sentido de altos e baixos, bem e mal, estável e instável. A gente tem, sim, vivido um tempo que exala, de certa forma, o caos, nesse sentido. E aí, como bom crente, né, quando a gente vê que uma coisa se repete muitas vezes, o que a gente faz? Tenta buscar alento nas Escrituras. Então, fui lá para a Bíblia. De forma curiosa, naquela semana eu estava lendo 1 Tessalonicenses, e bem no dia que eu tinha lido um artigo sobre essa questão do caos na economia e tudo mais, eu encontrei consolo num trecho no meu devocional, mais tarde, né? E sobre esse trecho que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, com base nesse trecho que a gente vai ter esse tempo juntos. Então, se você quiser ir indo para 1 Tessalonicenses, lá, capítulo 5, pode ir indo. Mas eu acho que é importante a gente observar um pouco o contexto no qual essa carta foi produzida, para a gente poder absorver ao máximo o trecho acerca desse assunto. Tá bom, pessoal? Então, como muitos de vocês sabem, a carta é de autoria paulina, escrita ali por volta de 50 depois de Cristo. E Paulo escreve essa carta porque, no momento, ele estava impossibilitado de estar voltando para a cidade. Ele teria essa carta escrita com o intuito de estar defendendo o seu ministério, que estava sendo atacado ali, e a pregação verdadeira do Evangelho também. Encorajar e corrigir os cristãos dali, que ele considerava como filhos na fé, tendo em vista que a igreja ali era fruto da ação do Espírito na sua vida através de suas viagens missionárias. Tessalônica, em contrapartida, era uma cidade grande e próspera. Ela tinha uma posição estratégica muito importante no que diz respeito ao comércio da época, e ela estava situada onde hoje seria o norte da Grécia, ali aquela região da Macedônia. Todo esse contexto, então, na época, atraiu uma forte colônia judaica, e, consequentemente, ali surgiu uma sinagoga. Se vocês observarem em Atos, essa sinagoga é palco de 3 pregações de Paulo, né? Onde nessas 3 pregações a gente acaba tendo alguns convertidos, sendo eles alguns judeus, uns gregos tementes a Deus, e algumas mulheres mais proeminentes ali com certo destaque na sociedade. Então, o apóstolo possivelmente ficou ali cerca de 3 a 6 meses, mais ou menos, mesmo tendo pregado 3 vezes na sinagoga, né? Então, ele esteve ali um pouco mais de tempo com eles. E a gente pode dizer que os crentes de Tessalônica eles sofriam perseguição constante, né? Que a mensagem do evangelho era atacada por agitadores judeus, criando assim um certo cenário caótico na vida deles, né? Porque uma cidade próspera, rota de comércio, visada na época, habitada por algumas culturas, surge um cristianismo, e esse cristianismo é atacado, perseguido por esse ambiente que existe ali. Então, tudo está indo bem, tudo está legal, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sendo perseguidos. O que a gente crê? Como é que é esse negócio da mensagem do Evangelho? O que Paulo falou mesmo? Será que não é isso aqui que o fulano ou o ciclano está falando? E etc.
Se a gente precisasse resumir a mensagem central de 1 Tessalonicenses, por mais abrangente que ela seja, vocês vão ver que Paulo trata de vários assuntos ali, a gente poderia dizer que o cerne dela é falar de que a conduta cristã, em meio aos desafios da vida, precisa ser caracterizada por pureza, alegria e ordem com base no evangelho que eles haviam outrora recebido. Então, essas eram as características que deviam exalar da vida desses crentes com base no evangelho que eles haviam recebido. Então, com isso em mente, pessoal, a gente vai abrir a nossa Bíblia ali no capítulo 5, onde vocês já estão. Nós vamos fazer a leitura dos versos 12 até o 24. E com base nesse trecho, nós vamos falar sobre 3 razões pelas quais, graças a Cristo, a gente pode encontrar ordem e equilíbrio em meio ao caos. Tá? Vamos realizar a leitura e depois a gente dá sequência. Verso 12 do capítulo 5. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos pela Tua palavra e por como ela nos proporciona direção, segurança e conforto, mesmo em tempos difíceis. Te pedimos que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração nesse momento, que possamos estar absorvendo o máximo possível desse trecho para que ele venha trazer impacto real sobre as nossas vidas, no nosso dia a dia, na prática daquilo que nós experimentamos, Senhor. Te pedimos que jamais venhamos a endurecer o coração diante de Ti e que possamos estar muito atentos ao que o Senhor tem a trabalhar nas nossas vidas nesse momento, Pai. Somos gratos pelo privilégio que a gente tem de poder nos debruçar sobre as Escrituras aqui e por poder viver contigo na totalidade das nossas vidas, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, a primeira razão que a gente pode notar, clara no trecho ali, está ali dos versos 12 até o 15. O apóstolo vai estar falando sobre como a nossa ação independe das circunstâncias. Basicamente é isso que Paulo vai dizer. Mas vamos olhar verso por verso. No verso 12, Paulo vai estar dando início às suas instruções finais para os leitores da carta. E nesse primeiro verso, até a primeira parte do verso 13, o apóstolo já reforça que a gente deve respeitar e valorizar os nossos líderes espirituais. Na sequência, em seguida, na segunda parte do verso 13, Paulo vai falar sobre vivermos em harmonia como corpo de Cristo. Para avançar, e no verso 14, exortar os seus leitores a sempre advertir os ociosos. Algumas traduções vocês vão encontrar aqui insubordinados, né? A gente tem essa questão. E a ajudar, auxiliar os carentes na fé. Encerrando essa primeira parte, ele vai estar incentivando-os a sempre não agir em retaliação, mas ao invés disso, buscar o bem do próximo, de todos, né? Ali no verso 15. Fica bem claro, então, o conceito de que a primeira razão que, como cristãos, a gente tem para viver essa ordem e equilíbrio, que graças a Cristo é possível nas nossas vidas, mesmo em meio ao caos que pode estar instaurado aí fora, é justamente essa clareza, essa estabilidade no que diz respeito às nossas ações não dependerem das circunstâncias. O que devemos fazer, ou como devemos agir, o que Cristo quer que seja das nossas vidas não depende de como está o mundo aí fora. Tanto no exemplo de Jesus, como na instrução das Escrituras, a nossa ação, a direção que deve ter a nossa ação sempre é muito clara. Então, graças à ação de Cristo nas nossas vidas, através do seu Espírito, é claro o nosso chamado de cooperar com o crescimento do reino, seja o que estiver acontecendo aí fora.
com a questão da reconciliação da humanidade para com Deus, da restauração de vidas através do amar, cuidar, ouvir, instruir com base naquilo que a gente recebe de Cristo. Quando a gente desvia os nossos olhos de Jesus e da sua clara vontade acerca das nossas vidas, é que na nossa conduta, no nosso coração, naquilo que nós somos, vai surgir espaço para que o caos adentre a nossa rotina e as nossas ações. Aí a gente vai ter medo, insegurança, incerteza, talvez muito desânimo, muita tristeza, de forma exacerbada, justamente por não nos voltar para a vontade e para a direção que Cristo nos traz claramente. Algumas perguntas que ficam para nós, olhando para esses primeiros versos. Quanto tempo nós temos investido para que tenhamos um agir que seja coerente com o Jesus que nós professamos? E aí eu digo para vocês, não pensem que a ação surge sozinha nas nossas vidas. Para que ela seja parte da nossa rotina, pessoal, ela sempre deve ser estudada, treinada e praticada. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo para vocês que foi bem legal para mim essa semana. Como todo pai bardoso, né? Como todo pai bobão, eu gosto de registrar as coisas que o meu filho faz. Tipo, os processos de aprendizado na vida dele, as coisas que ele vai assimilando, que ele vai aprendendo e etc. E aí, essa semana, eu estava no meu intervalo lá, olhando uns vídeos de como o Gabi começou a andar de bicicleta. Eu achei o primeiro vídeo de quando ele ganhou a bicicleta dos Dindos, né, aquela de equilíbrio, sem os pedais e tudo mais. A primeira voltinha que ele deu, a gente gravou. Ele não conseguia nem dar direção para o pneu da frente, né? Ele ia reto até a parede, batia, aí ele descia da bicicleta, pai, me ajuda a virar, ia para o outro lado, ia reto até o fim. E o tempo foi passando. E aí, os vídeos iam registrando uma evolução no andar de bike sem pedal do Gabi. Até que aquele dia eu cheguei em casa e eu falei, filho, vamos andar de bicicleta no pátio? Ele, vamos. Aí ele pegou a bike dele, e aí agora ele já consegue descer os morros, tirar o pé, usar o freio para dar uma cutucadinha na roda de trás, ele está bem exibido até. E eu olhava para ele e dizia, faz uma manobra, ele fazia um zigue-zague no volante. Mas isso veio como? Quase sempre, no final da tarde, a gente dá uma voltinha no pátio. Várias vezes ele caiu, esfolou o joelho. Eu lembro a primeira vez que ele soltou no morro ali nos macaquinhos e tal, se arrebentou todo, né? Teve que ganhar beijinho no dodói, band-aid, água oxigenada, toda aquela coisa e tudo mais. Mas o querer andar de bicicleta direito não deixou de fazer parte da vida dele. E a prática foi constante. E a vontade de querer fazer as coisas continuou. Por isso, hoje ele está dominando um pouquinho mais. Daqui a pouco ele vai descobrir que tem pedais e outras coisas, marchas, né? Vai ser outra fase, outra aventura. Mas por que eu quis trazer esse exemplo para vocês? Porque a gente não vai encontrar dessa ordem na nossa vida que Cristo proporciona, dessa segurança que Cristo traz, dessa direção clara que Cristo dá, se não existir praxis cristã naquilo que nós somos. Se não tiver leitura das Escrituras, se não tiver dependência de Deus, se não tiver vida de oração. Ó, viu? Até o Google está me ouvindo. Gente, para que isso seja verdade em relação ao que nós somos no mundo aí fora, para que o caos não adentre as nossas vidas, as nossas famílias e o que a gente expressa diante das pessoas, nós precisamos praticar incessantemente o que Cristo nos dá através da sua palavra, por meio do Espírito Santo e da mensagem do Evangelho. Aí sim vai ter ordem. Aí sim a gente vai saber para onde eu vou nos tempos difíceis, o que eu faço quando as coisas apertam, como é que eu me porto diante de uma situação complicada, sem sucumbir, sem entrar em pânico, sem esmorecer. E aqui eu não estou dizendo para vocês que não vão existir lutas, que não vão existir momentos de dor, que não vão ser complicadas as situações muitas vezes. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, ao estarmos com Cristo, ao buscarmos praticar nossa fé em Jesus, ao buscarmos absorver a palavra de Deus, nós vamos ter condições de permanecer. Porque Cristo é quem vai nos sustentar. E aí teve outro exemplo muito engraçado que eu vi essa semana. Eu gosto de arte, né? Mas de umas artes um pouco diferentes. A que eu mais gosto, por exemplo, são as marciais, né? E aí eu estava assistindo uma luta, agora com esse negócio de redes sociais, engajamento e tal, tem umas lutas muito malucas que os caras inventam, né? Antes era sempre 2 atletas profissionais da mesma categoria, da mesma idade, do mesmo peso, e tudo era normal.
Agora, tem luta de influencer contra aposentado, né? Luta de cara que é muito bom contra 2 anões. Tem essas coisas do tipo hoje, né? E aí eu estava vendo uma luta de um pugilista aposentado, já na faixa dos 50, muito bom, né? Contra um influencer de uns 24, 25 anos de idade. Mesmo peso. Os dois tiveram tempo mais ou menos 6, 7 meses para treinar, se preparar para aquela luta. E todos os lutadores diziam, o aposentado vai arrebentar o gurizão. E todo mundo que não entendia do negócio falava, o gurizão vai bater num velhinho, né? Que pena. E ficou esse clima, né? Aí tive o prazer de poder ver a luta, né? O que aconteceu? Ela se definiu em 1 minuto, né? O jovem foi para cima com todas as forças, uma investida brutal, vários socos, parecia um furacão. Só que uma hora ele foi respirar. Aí quando ele respirou, a experiência, a prática, os anos de soco na cara, um passo para trás, um jab curto, caiu na lona, desmaiado. Por quê? Ele tinha praticado aquela luta há muito tempo. Aguentar aquela pressão era algo natural para ele. Aquele jovem de 103 quilos vindo a toda a fúria na sua direção, não deu medo, porque ele sabia o que era necessário fazer. Assim é quando a gente conhece e está com Cristo. Por mais que o caos seja algo temeroso, que possa vir a nos assustar, que possa causar até sensações, a gente conhece o resultado final da luta. A gente não deixa o medo tomar conta. A gente não deixa o medo ditar as nossas ações ou de somos, porque a nossa identidade está em Cristo. Porque a nossa segurança está em Cristo. Porque o que nós somos depende de Cristo. Sem uma avaliação sincera quanto aos investimentos das nossas ações, dificilmente a gente vai experimentar dessa ordem que Cristo proporciona para aqueles que o obedecem. Então, o que eu estou dizendo aqui, basicamente, pessoal, é que olhando para o trecho, em vez de entender uma forma filosófica para como dar-se ordem ao caos, Paulo vai falar sobre coisas simples, diárias e possíveis que nós, como cristãos, podemos fazer para que esse caos não permeie as nossas vidas, independente do que é ali fora. E aí ele pontua coisas muito fáceis, né? Tem autoestima os nossos líderes, aqueles que servem no nosso meio, os que nos aconselham, né? Tratar com amor as pessoas que estão ao nosso redor, exortar os irmãos que a gente vê tendo atitudes erradas, ou precisando de ajuda, ou de paciência, ou de conselhos, ter cuidado para não agir em retaliação, pelo contrário, oferecer do bem, do amor que Cristo nos dá, e estender isso a todos que estão ao nosso redor. Por isso a gente pode encontrar ordem, graças a Cristo, mesmo em meio ao caos. E o trecho avança. Aí a gente vai para a segunda razão, agora dos versos 16 até o 22. Paulo vai embasar essa segunda razão pela qual, graças a Cristo, a gente pode experimentar ordem e equilíbrio, mesmo com o caos aí fora ao nosso redor. E ele vai começar expondo nessa parte que as circunstâncias não devem nos abalar. No verso 16, ele vai lembrar que nós temos motivo para sempre nos alegrarmos, nos desafiando a ter oração como hábito, sabendo que isso é o privilégio de nos colocarmos diante do Deus Todo-Poderoso, ali no verso 17. Reforçando que nós temos motivos para ser gratos em qualquer e toda circunstância, verso 18. Sendo sensatos, tratando assuntos espirituais com discernimento, não desprezando as profecias, ficando com o que é bom e nos afastando de toda e qualquer forma de mal. Ele vai tratar disso nos versos 19 até o 22. Gente, independente do que está acontecendo na nossa vida, nós temos alegria que não se baseia em pequenas coisas. Mas nós vivemos e podemos experimentar a alegria que é baseada na graça e no amor de Cristo. Nós temos acesso livre ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por meio da oração, sabendo também que o seu Espírito Santo habita em nós, nos nossos corações, de maneira a sempre podermos avaliar as coisas através de um prisma que é eterno e não tão somente limitado ao presente e ao terreno. Sabendo que a gente não deve ter parte com o mal, porque Cristo nos chama para expressar do seu amor e praticar o bem. Agindo dessa forma, pela graça de Cristo, nós sempre vamos estar firmes e centrados nele, sabendo que tudo que acontece ao nosso redor está debaixo da soberania de Deus. Nada que está acontecendo aí fora é aleatório, tá, gente? Jesus sabe de cada detalhe, ele está acima do tempo e do espaço, ele não é pego desprevenido. E que as coisas que muitas vezes surgem na nossa vida, elas são oportunidade para nós de ensino, de disciplina ou até mesmo de testemunho.
Por que eu estou passando por isso, por essa situação difícil? Por que eu estou sofrendo essa mazela? Por que eu estou sentindo essa dor? Deus pode ter algo para te ensinar com isso. Deus pode estar querendo trabalhar, tratar o teu coração com isso. Deus pode estar te dando oportunidade de testemunhar através disso. E aí a gente viu o Gava falar no domingo passado. Nós somos chamados a ser testemunhas do único, completo, pleno e verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo, da mensagem do seu evangelho. Então, a tua vida é um prato cheio para que essas coisas aconteçam. A tua vida é um prato cheio para que Jesus sustente quem tu é e para que tu, através de obediência, possa demonstrar quem Ele é na tua vida para as pessoas ao teu redor. O desequilíbrio vai surgir nas nossas vidas quando Cristo deixa de ser o centro do que a gente é. E eu não estou dizendo aqui que a gente não pode falhar nesse processo todo, tá? Muitas vezes sim, a gente vai chorar, tá? A gente tem até um sistema no nosso corpo que Deus projetou para que lágrimas saiam. Faz parte do processo. A gente vai sentir dor. E Jesus sabe como isso é, porque ele se fez homem, ele se fez carne. Mas, em meio a essas situações, sabendo quem Cristo é e que Ele tem propósitos muito ricos para tudo isso que acontece conosco, mesmo sentindo dor, mesmo encarando a tristeza, mesmo passando por dificuldade, a gente sabe que não são essas situações que definem o que nós somos ou que nos findam ali. A gente tem a oportunidade de saber que talvez seja tempo de esperar, talvez seja tempo de sarar, talvez seja tempo de entender o que Deus tem para nós. O que hoje tem cegado o teu coração acerca desses privilégios que nós temos e certamente são usados por Deus para que a gente seja sustentado por Ele em meio ao caos que pode existir ao nosso redor? Será que existe algo maior, mais poderoso, mais ciente de todas as coisas ou que te ama mais do que Jesus? Não consigo pensar em nada. Certamente não. Então sempre é tempo de nos centrarmos nele, para que na pedra angular a gente possa, sim, estar equilibrado. E Paulo vai encerrar o trecho com o que eu creio ser a terceira razão, com afirmações que para mim embasam essa terceira razão, pela qual, graças a Cristo, a gente pode encontrar ordem e equilíbrio, independente do caos que esteja ao nosso redor. Ele vai nos lembrar que toda instrução presente até aqui no trecho é possível por meio de Deus e de sua fidelidade. Não é a nossa capacidade ou os nossos méritos que vão nos santificar, que nos fazem irrepreensíveis, mas sim aquele que nos resgatou, que nos chamou e que fielmente age em nossas vidas. Deus é quem proporciona toda essa possibilidade de paz, segurança e estabilidade diante do caos aí fora. Por mais óbvio que seja, pessoal, é importante a gente lembrar disso para que a gente não venha cair em frustração. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, e ainda mais como bons ítalo-descendentes, né, a gente tende a levar as coisas na força do nosso braço. A gente tende a embasar as coisas na nossa capacidade. E aí vem um tombão. E aí vem uma quebradona de cara. Mas graças a Jesus, o levantar nessas situações é proporcionado por Ele da mesma forma que o restaurar e o sarar. Para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso coração seja a Ele completamente entregue, nós devemos lembrar que Ele é fiel e que a condução de todo esse processo está nas mãos dEle. Com Deus no controle do que nós somos, podemos sim ter refrigério e descanso para a alma. Diferente disso, a gente sempre vai estar à mercê do caos que está no mundão. Quando a gente sabe que Deus é quem conduz esse processo, a gente entende que sim, estamos sendo trabalhados, sim, somos feitos nova criatura e estamos sendo por Ele lapidados a cada dia que passa. Então, que a gente possa lembrar sempre que Deus é quem faz. Sendo assim, o nosso chamado é de ter coração disposto e ensinável. Muitas vezes a gente vai chegar em situações que vão culminar a desafios muito fortes para nós. E a gente abrir mão de muitas convicções ou de muitas certezas que nós temos em prol do reino e do evangelho. É aí que nós temos que escolher, nos submeter e obedecer a quem dizemos ser o Senhor das nossas vidas. Então, só para a gente não perder o fio da meada, com base em 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 24, nós falamos sobre 3 razões pelas quais, graças a Cristo, a gente pode experimentar ordem e equilíbrio nas nossas vidas, mesmo em meio ao caos que o mundo aí fora pode estar.
Graças a Cristo, a gente sabe que nossas ações não dependem das circunstâncias, porque Ele nos dá um agir claro, um modus operandi muito claro, uma prática de vida muito clara, com base no seu exemplo e na sua palavra. Temos um chamado e uma conduta que é clara. Graças a Cristo, a gente sabe que as circunstâncias não devem nos desequilibrar, pois nele nós sempre vamos ter esperança e sempre vamos usufruir de privilégios que nos permitem encontrar paz. E, por fim, a gente sabe que, graças a Cristo, que é Deus quem age no nosso ser para que tudo isso possa acontecer. Nós temos de ter coração disposto e obediente para que a gente experimente a fidelidade de Deus no tratar e sarar, curar, moldar e fazer do nosso coração de acordo com... Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas, pessoal? Eu elenquei vários aqui porque o trecho é muito prático. Primeiro deles, a gente deve cooperar e considerar aqueles que servem e lideram o nosso meio. Então, isso é parte do viver ordem em meio ao corpo de Cristo. Deus levantou pessoas no nosso meio para liderar, para conduzir essa comunidade conforme a sua vontade. Então, como irmãos em Cristo, nós devemos ter essas pessoas na nossa mais alta estima. A gente deve cooperar com o seu ministério, a gente deve cuidar dessas pessoas, a gente deve amar elas e se interessar por elas, de todo o coração. Se existir qualquer tipo de pergunta, questionamento, que isso seja embasado na Bíblia e feito em amor. Porque a gente entende que somos um corpo bem ajustado a Cristo e que cada pessoa tem função e parte muito importante nisso. Que nós possamos sempre cooperar com aqueles que Jesus chamou no nosso meio para exercer funções de liderança ou funções muito claras dentro do corpo de Cristo. O texto avança e a gente vê também que a gente deve buscar sempre viver em paz uns com os outros. Não deixar espaço para que um padrão diferente desse de buscar paz com os nossos irmãos seja diferente. O texto também fala de que somos chamados a exortar em amor aqueles que precisam, da mesma forma que somos chamados a confortar os desanimados, auxiliar aqueles que estão ou fracos ou fragilizados e ter paciência para com os nossos irmãos. Ninguém chega na igreja sabendo tudo. E novidade, ninguém aqui dentro desse salão é perfeito. Pela graça de Cristo, a gente deve buscar uma conduta parecida com a de Jesus diante da humanidade, expressa aqui no nosso meio. Então, que nós possamos ser instrumentos para que isso aconteça. O texto também vai falar que a gente jamais deve promover a retribuição do mal com o mal. Cristo terminou o olho por olho. Ele acabou com o dente por dente. A gente deve, sim, servir até mesmo os nossos inimigos, se for necessário. O amor sempre vai ser o nosso padrão de luta. O Evangelho aponta para isso. O trecho também vai falar que a gente deve, sim, ser bondoso para com os outros. Então, quando a gente vê algo que é bizarro na nossa frente, seja alguém passando fome na rua, alguém lidando com grave dor emocional, uma necessidade que certamente fere o propósito de Deus para a humanidade, a gente não pode ser indiferente. A gente tem que se incomodar, sim, com aquilo. O trecho exalta também que nós sempre temos motivos para nos alegrar. O principal deles é a graça de Cristo. Isso é motivo para a gente levantar todo e qualquer dia da nossa cama contente. O trecho fala de que nós temos o privilégio de poder sempre orar. E só de tu olhar para o Velho Testamento e experimentar a realidade que nós temos hoje, nós deveríamos ser muito gratos pelo acesso livre e imerecido que nós temos a Cristo. Nós devemos ser gratos pela vida que temos, afinal de contas, Deus é quem permite ela. Nós somos também chamados a cooperar com o Espírito Santo em nossas vidas, não apagá-lo, e isso envolve, sim, gente, luta contra o pecado. A gente não pode normalizar o pecado sendo parte das nossas vidas. A gente não pode só incessantemente pedir perdão para Deus sem envolvimento emocional com aquilo, vez após vez, e achar que tudo bem. O pecado deve, sim, nos incomodar. O pecado não agrada a Deus. E ele, sim, entristece o Espírito. Nós não podemos negligenciar isso. Da mesma forma que nós não devemos desprezar as profecias. E a principal delas, que muitas vezes a gente esquece, é a volta de Cristo. A volta de Cristo é iminente. Ele vem resgatar a sua igreja. E o que nós estamos fazendo enquanto isso está à porta da frente? Onde nós temos investido o que somos, os nossos recursos, o nosso tempo, as nossas prioridades? O que tem sido mais importante para nós, sabendo que Cristo volta e é logo ali, e tem um monte de gente que nem tem noção de quem Ele é e do que é a mensagem do Evangelho. Não devemos compactuar com o mal,
devemos descansar na ação e fidelidade do Senhor nas nossas vidas, porque Ele não falha. Uma aplicação bem prática que eu queria deixar para nós são 2 perguntas, que a gente possa investir tempo na nossa semana debruçado sobre essas 2 perguntas. Primeira delas, o que tem abalado a ordem da tua vida hoje? E quando eu digo ordem, pensa numa casa organizada. A Mish saberia explicar isso um pouco melhor para vocês. Mas pensa numa casa que tu entra e tu vê tudo no lugar. Aquilo ali está em ordem. Mas aí pensa numa casa que tu entra, tu abre a porta e tu olha no tapete da sala, tem uma melancia. Aquilo ali vai te causar muitas perguntas, muitas inquietações. Tu não vai ficar tranquilo com aquela melancia no tapete da sala. E certamente aquilo ali vai envolver toda a tua rotina. O que tem abalado a ordem da tua vida? Qual tem sido tua melancia na sala? Segunda pergunta. O que tem ou o que te desequilibra? Tem uma brincadeira que o meu irmão faz comigo, e é verdade, que Deus deu para ele o superpoder de tirar minha paciência em 1 segundo. O Mateus, ele consegue. Se eu estiver no estado mais zen que eu posso estar, com 3 palavras, ele consegue me desestabilizar e me deixar nervoso. Então, o que tem sido teu irmão mais novo? Brincadeira. O que tem te desequilibrado? O que tem te tirado do centro que deveria ser Cristo no teu coração? E talvez causado ou despertado outras atitudes ou outros comportamentos em ti. Invista tempo com Deus, refletindo sobre essas perguntas e busque no Senhor teu coração trabalhado nessas coisas. Que esse seja o nosso desafio essa semana. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a tua palavra age de forma sempre muito contundente aos nossos corações, de maneira a impactar as nossas vidas, Pai. E é bom poder descansar em Ti no sentido de que, independente do que aconteça aí fora, o Senhor traz ordem e equilíbrio ao que nós somos quando descansamos em Ti, quando nos centramos em quem Tu é e nos deixamos ser direcionados através da Tua palavra e do Teu Espírito. Cuida para que, independente das circunstâncias, independente da nossa carne, ou de tudo que possa atrapalhar esse processo, o Senhor seja o centro e o nosso coração se volte a Ti, nesses momentos que nos desestabilizam, que nos abalam, que nos ferem, que a gente possa buscar em Ti as respostas corretas, a direção a seguir e o descanso nas horas difíceis. Tu conheces o coração de cada um que está nesse salão aqui, Deus, Tu sabe as lutas pelas quais cada um tem passado, que possamos ser solo malhável nas Tuas mãos, Pai. Que possamos ter um coração que é obediente e comprometido contigo, de maneira assim, escolhemos lutar quando necessário, que a gente possa também escolher abrir mão daquilo que não Te agrada, não buscar satisfazer nossa carne ou o pecado, Senhor, mas sim fazer a Tua. Cuida para que ao longo dessa semana, e não só nessa semana, mas daqui para frente, nós possamos estar engajados na prática dessas coisas que cooperam para uma vida mais íntima contigo. É isso que a gente pede e agradece no Teu nome, Cristo. Amém.